professor Vitor, professor de Geografia. Nós estaremos dando continuidade na aula de hoje sobre o espaço político da Europa. Capítulo 4, a partir da página 122 até a página 136. Nessa feita nós estaremos estudando sobre os remembramentos desse continente e também sobre as cisões, as divisões que ocorrem nesse continente, ok, gente? Os estudiosos apontam que em nenhum lugar do mundo há tantos remembramentos e cisões quanto há na Europa, certo? Então vamos entender como se deu isso. Nós hoje observamos a Europa um pouco unida na questão da União Europeia, mas como ela foi construída? Ela foi construída a partir de alguns planos que foram ocorrendo no pós-guerra de 1945. O principal dele é o Plano Marshall, de 1947, em que o governo americano investiu diversos recursos, muito dinheiro mesmo na Europa, para a reconstrução do mercado interno europeu, e esse dinheiro fortaleceu as relações comerciais dos países que outrora eram inimigos, eram rivais, certo? Então esse plano Marshall fortaleceu para que houvesse o plano Schuman. Esse plano, como foi esse plano? Foi entre a França e a Alemanha, sobre um acordo dos territórios da Alsácia-Lorena, certo, gente? Então esses territórios, que parte pertencia à França, parte pertencia à Alemanha, e foi motivo de disputas na Primeira Guerra Mundial, agora estava sendo partilhado tanto pela França quanto pela Alemanha para a exploração mineral dessa região, certo? Então esse plano fortaleceu os laços ali entre França e Alemanha e acabou, gente, que trouxe outras nações para dentro desse acordo, desse plano, como por exemplo a Bélgica, a Holanda, Luxemburgo e a Itália. E isso integrou e criou a Europa dos Seis. Essa união da Europa dos Seis fez surgir a Comunidade Econômica Europeia, certo? Essa Comunidade Econômica Europeia, ela é formada por 9 nações, que aí foram aderidos à Grécia, a Portugal e Espanha, e posteriormente diversos outros países que eram ex-socialistas, que eram socialistas e que agora estavam querendo adentrar o sistema capitalista, e eles adentraram nessa comunidade europeia, certo? Então, essa comunidade europeia, ela acabou sendo criada sob um tratado de Maastricht em fevereiro de 1993, se tornando a União Europeia, um bloco que hoje ela atualmente tem 28 nações. Lembrando que nós contamos hoje com a saída do Reino Unido, mas ainda não está concretizado. O Reino Unido já manifestou, o seu interesse na saída da União Europeia, mas ainda não foi concretizado, tá, gente? Está sendo feito com um processo que vai levar alguns anos ainda para acontecer, mas já está aprovado e o Reino Unido estará saindo. Essa saída do Reino Unido em 2016 foi aprovado por 51,8% da população britânica, certo? Em um plebiscito. E acabou fazendo com que houvesse uma nova cisão, uma nova divisão no território da Europa. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, ele nunca esteve na região do euro, nunca aceitou a moeda única da União Europeia, porque eles tinham uniões aduaneiras, eles tinham uniões econômicas, eles tinham quebra de barreiras, de fronteiras, livre passagem das pessoas, mas tinha essa moeda única que era o euro. Entretanto, ela nunca foi aceita pelo Reino Unido. O Reino Unido permaneceu com sua moeda oficial. Com a saída, não tem grandes consequências econômicas em relação à sua moeda, mas há muitos cidadãos de outros países da Europa que moram no Reino Unido. Como vai ficar a situação dessas pessoas é o que está sendo discutido ainda nessa saída, certo, gente? Em 2008 houve uma crise imobiliária nos Estados Unidos com especulação imobiliária, no qual essa especulação fez com que gerasse muito crédito às pessoas, e as pessoas acabaram não tendo condições de pagar esses créditos. Diversos bancos faliram. Foi uma das maiores crises do capitalismo, perdendo apenas para a crise de 1929. E essa crise de 2008 colocou as potências da União Europeia, que vive um estado de bem-estar social, em uma certa queda. Desempregos, falências de empresas e diversos outros segmentos. Você viu ali realmente uma quebra
do bem-estar social que vive a Europa com essa onda de desempregos e protestos na rua, fechamento de empresas, inclusive de bancos, tá, gente? Então foi um caos ali na crise de 2008. Existem países que são pretendentes à União Europeia, enquanto há o Reino Unido saindo, há países pretendentes, como por exemplo a Turquia, que tem um pedido de quase 30 anos para entrar na União Europeia. Mas não é aprovado, até hoje nunca foi aprovado. Por quê? A Turquia é um país basicamente de maioria muçulmana, então tem leis, certo? Tem leis que não agradam tanto à União Europeia, principalmente em relação ao trato com criminosos, entre outras coisas. Então algumas leis turcas são muito violentas para a questão do entendimento das leis europeias. Se você quer um exemplo para você entender isso, assista o filme Milagre na Cela 7, você vai entender. Esse filme tem na Netflix, assista esse filme, é excelente, recomendo demais. Se passa na Turquia, você vai entender um pouco sobre as leis turcas e por que é tão difícil para a Turquia entrar na União Europeia. Eles não aceitam de fato a Turquia na União Europeia devido ao conjunto de leis turcas, certo? Outro país pretendente é a Geórgia, mas sempre é negado, porque a Geórgia é um dos países europeus mais pobres que tem e não tem muita coisa para oferecer para a Europa, sem contar que existe uma certa organização econômica que seu país tem que ter, que a Geórgia não tem, e portanto diversas vezes tem sido negado. Há algumas fragmentações na Europa, por exemplo, a gente imagina a Europa como sendo uma coisa toda unida, e não é. Existe a fragmentação do nacionalismo basco. Em 1894 eles fundaram o Partido Basco. Onde é essa região, professor? Na Espanha, ok, gente? Então, eles estão na Espanha, mas eles não se identificam como espanhóis, eles são bascos. E eles queriam criar um estado para ele, o País Basco, mas a Espanha não aceita, não permite, então eles são fragmentários, eles acabaram conseguindo criar uma região administrativa na Espanha, mas ainda pertencente ao governo espanhol. Okay? Há também a questão da Irlanda, gente, certo? A questão da Irlanda foi um conflito mais religioso. A Irlanda, no seu sul, ela era basicamente católica, mas o norte da Irlanda era protestante, certo? Principalmente porque era colonizado por ingleses. E o que acontece? Esses ingleses anglicanos acabaram querendo impor o anglicanismo ao pessoal da Irlanda do Sul, na parte sul da Irlanda. Só que eles não aceitaram. Houve um confronto e a Irlanda quis se desligar do Reino Unido, certo? Só que não foi aceito ao princípio, mas houveram diversos conflitos, muitas mortes. Houve a criação do IRA, que era o Exército Revolucionário da Irlanda, e então foi dividido a Irlanda. Uma parte norte era mais protestante, ela ficou ligada ao Reino Unido, ficou ligada como Irlanda do Norte. A parte sul, que é a maior parte da ilha, ficou sendo chamada apenas de República da Irlanda e ficou independente do Reino Unido, certo, gente? Então esse foi o conteúdo da aula de hoje. Leiam o capítulo 4, revisem alguns pontos. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai estar sanando essas dúvidas. A atividade eu vou estar mandando por áudio. Tudo de bom, gente. Tchau, até mais.